Olá, familiares, tudo bem? Eu sou a pedagoga Natália Knaip Ribeiro e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês como acessar o portal do aluno, como entender todas as funcionalidades do portal do aluno e explicar com mais detalhes o sistema de notas aqui do Cotil. Então eu espero poder contribuir, tirar as dúvidas de vocês para que vocês possam acompanhar todo o processo educacional, dos nossos alunos. Então que vocês possam aí estar vendo o peso, as notas, acompanhando faltas, tendo acesso a todas as informações do portal, plano de ensino, boletim, a questão das presenças, ausências. Falaremos então de uma forma bem geral, tudo que tem nesse portal e depois a gente vai especificar a questão das notas. Então, vamos lá. Então, vamos aqui falar, sobre o sistema de notas, tá? Como que a gente entende melhor este sistema de notas? Eu sou a pedagoga Natália Knaip Ribeiro e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais o que a gente já viu lá no portal do aluno, agora entendendo todas as questões de média, média semestral, média final, recuperação. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, o cálculo da média semestral, tá? Como que a gente calcula a média semestral? Aqui no Cotil nós temos 2 semestres, tá? Então, a primeira nota da média do primeiro semestre e a segunda nota da média do segundo semestre, que serão somadas e tiradas aí uma média anual e depois uma média do final do ano. Então, a gente vai falar primeiro do cálculo da média semestral. Os professores têm as suas avaliações. No mínimo, são feitas 3 avaliações, tá? Pode ser mais? Pode ser mais, mas no mínimo 3. Tudo isso está detalhado no portal do aluno, ali no boletim de avaliações e vocês conseguem, ver em cada uma ali o peso, a nota, e a média do semestre. Então, a média semestral ela é calculada dessa forma. A nota da primeira avaliação multiplicada pelo peso, somada pela nota da segunda avaliação, multiplicada pelo peso, somada da nota da terceira avaliação, multiplicada pelo peso e assim sucessivamente. Ao final, tudo isso vai ser dividido por 10, tá? Bom, então um exemplo prático aqui para vocês entenderem, um exemplo do cálculo da média semestral. Vamos lá, então a média semestral, vamos supor, que este aluno tenha tirado 9,5 na primeira avaliação, que tinha peso 3. Tirou 4,3 na segunda avaliação, que tinha peso 3 também, e tirou 6,2 na terceira avaliação, que tinha peso 4. Tudo isso vai ser multiplicado, então 9,5 vezes 3 vai dar 28,5. 4,3 vezes 3 vai dar 12,9. E 6,2 vezes 4 vai dar 24,8. Tudo isso será somado, Então, vai dar 66,2 e será dividido por 10. Portanto, a média do semestre desse aluno será 6,62. É assim que a gente calcula a média tanto do primeiro quanto do segundo semestre. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é o arredondamento. Então, o arredondamento da média semestral, ele vai ser feito tanto no primeiro quanto no segundo semestre, em uma casa decimal apenas. Então, vejam esse exemplo aqui, ó. Se, por exemplo, este aluno ficar entre 5,81 a 5,85, se ele tirar qualquer uma dessas notas, tá? A lógica é a seguinte, a segunda casa decimal que estiver entre 1 e 5, ela não vai somar nada, vai permanecer com o mesmo número da primeira casa decimal, portanto, 5,8. Tá? Poderia ser 6,81, poderia ser 7,84, 8,85, todos ficariam com a mesma casa decimal, que é o 8, Então, ficaria 8,8, 6,8, 7,8. Como nesse caso era o 5, ficou 5,8, ok? Mas, se a segunda casa decimal estiver entre o 6 e o 9, ela acrescenta 1 na primeira casa decimal. Então, acrescenta 1. Portanto, se era 5,86, 5,87, 5,88 ou 5,89, esse aluno vai ficar com a média 5,9,
tá? E poderia ser outro número também, 6,87, 7,89, todos ficariam com a primeira casa decimal 9, tudo bem? Então, é assim que a gente calcula o arredondamento da média semestral, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, tá? Bom, então vamos fazer aqui o nosso exemplo desse arredondamento. Então, pegamos aquele mesmo aluno, né, que tirou 6,62 de média. Portanto, qual será o arredondamento desse aluno? A segunda casa decimal está entre 1 e 5, então eu não somo nada, vai permanecer 6,6. Esta vai ser a média deste aluno, tá? Tanto faz ser no primeiro quanto no segundo semestre, é assim que se arredonda a média semestral. Vamos ver um outro arredondamento, tá? Supondo aí que esse aluno tenha tirado 3,5 na primeira nota, com peso 3, 2,5 na segunda nota, com peso 3, e 7,7 na terceira nota, com peso 4. A gente faz todas as multiplicações, soma tudo, deu 48,8 dividido por 10, e aí a gente divide, né? E vai dar 4,88. Como é que fica, então, o arredondamento dessa média? Lembrem-se, se a segunda casa decimal está entre 6 e 9, ela soma 1 na primeira casa decimal. Então, de 4,88 vai arredondar para 4,9. Só que esse aluno vai para recuperação, porque a média é 6. Se na média semestral ele ficou com menos do que 6, ele vai para recuperação, certo? No primeiro caso, o aluno não iria para recuperação, mas nesse segundo caso, ele iria sim para recuperação, porque a nota está abaixo de 6. A média do semestre, o mínimo, é 6. Bom, se ele vai para recuperação, no primeiro semestre, como é que funciona a recuperação? Depois a gente vai ver a recuperação do segundo semestre, que é um pouquinho diferente também, tá? Então, a recuperação do primeiro semestre é a seguinte: se a média do primeiro semestre for menor do que 6, o aluno vai para a recuperação, tá? Então, tem uma semana no final do primeiro semestre de recuperação. Bom, como que se calcula, então, a média desse aluno após feita a avaliação de recuperação? A média do primeiro semestre, ela vai pegar a nota que o aluno ficou, né, no final do primeiro semestre, mais a sua nota de recuperação e vai dividir por 2, para daí gerar a sua média pós-recuperação do primeiro semestre. Então, veja aqui, média mais recuperação no primeiro semestre. Se a nota da recuperação do primeiro semestre for maior do que a média do primeiro semestre, que é maior ou igual a 6, a nota desse aluno vai ser sempre no máximo 6. O que significa isso? Olha, se aquele aluno tinha 4,9, como a gente viu, né? E na avaliação da recuperação ele tirou 10, né? Então, somando e dividindo por 2, né? Então, vai dar mais do que 6. Né? Então, a nota do primeiro semestre, teoricamente, seria maior do que 6. Só que, como foi feita a recuperação, toda recuperação não vai admitir nota maior do que 6. Então, se somando a nota do primeiro semestre mais a nota da recuperação e dividindo por 2, der 6,5, 7, 8, 9 ou 10, não importa, qualquer coisa maior que 6, não será essa nota que o aluno vai ficar. O máximo que ele vai chegar é no 6, tá? Então, sempre após recuperação, mesmo que ele tire mais do que 6, na média ali, somando a sua nota mais a recuperação e dividindo por 2, ele ficará no máximo com 6. Mas, se a nota de recuperação dele for menor do que a média que ele já tinha obtido no seu primeiro semestre, então a média dele vai manter a nota anterior. Vamos imaginar o caso do aluno com 4,9. Ele fez a recuperação e tirou 1, né? Então, se a gente somar e dividir por 2, vai acabar ficando uma nota menor do que ele já tinha na sua média do primeiro semestre. Então, não vai abaixar, tá? Só vai manter a nota que ele tinha já obtido. Tudo bem? Porque a gente não tem a intenção aí de prejudicar o aluno, tá certo? A recuperação é só para somar nota e não para diminuir nota. Muito bem. Agora vamos fazer um exemplo prático. Olha lá. Então, se eu vou calcular esse aluno que foi, né,
para recuperação, e aí ele tinha, né, ali sua média 5,5. Então, é menor do que 6, ele não alcançou, né, o 6. E na recuperação, ele tirou 7,7. Então, eu vou somar isso e dividir por 2. Dá 13,2 dividido por 2, que dá uma média de 6,6. Ah, ele vai com média 6,6? Não. O máximo é 6. Tudo que for além do 6 não será computado na sua média do primeiro semestre após a recuperação, tudo bem? Então, no máximo é 6. Mas ele conseguiu chegar no mínimo, né? Não ficou aí com nota abaixo da média. Se por acaso este aluno, né, tirou 4,3 na sua média do primeiro semestre e na recuperação ele tirou 5,6, vai dar 9,9 dividido, né, por 2. E aí vai dar 4,95. Nesse 4,95, vocês se lembram, né, que até da segunda casa decimal, de 1 a 5, eu não acrescento nada. Então, o arredondamento vai ficar 4,9. Ainda assim, após a recuperação, esse aluno ficou com uma nota abaixo da média, né? Infelizmente, ele não conseguiu recuperar, apesar de ter aumentado a sua nota, que no início era 4,3, mas ele ainda ficou abaixo de 6. O que isso significa? Significa que no próximo semestre ele terá que compensar aquilo que faltou para chegar no 6, tá? Então, ainda teria aí 1,10, né, faltando. Então, se no próximo semestre o mínimo é 6, ele teria que, no mínimo, então, tirar 7,10, tá? Para tentar aí recuperar, sem precisar fazer uma nova recuperação no final do ano, para que ele possa fechar o ano, né, aprovado, tá? Então, faltou pouco? Faltou, mas ainda assim faltou para ele chegar na média. Então, ele tem que compensar isso no próximo semestre, ele tem que ter isso em mente, tá? Bom, vamos então à média anual. Então, o aluno fez lá suas avaliações, né, do primeiro semestre, foi ou não foi para recuperação, a gente já entendeu como é que soma com a recuperação, qual a nota que ele ficou, e aí ele vai fazer o segundo semestre. Tá? E aí a gente vai tirar a média anual. Então, a média anual, ela se compõe da média do primeiro semestre, já com a recuperação, ou não, né? Se o aluno não precisar, ok, mas é a média final ali do primeiro semestre, mais a média que ele obteve no segundo semestre, dividido por 2, tá? Então, isso daí vai ter um arredondamento na média final, diferente do arredondamento da média semestral. Como que é o arredondamento na média anual? Ele é de 0,25 em 0,25. Vamos entender isso. Olha lá. Então, na média anual, ou seja, no final do ano, quando eu somo a nota do primeiro semestre mais a nota do segundo semestre e divido por 2, eu arredondo até 0,24, o arredondamento volta para o inteiro anterior. De 0,25 a 0,49, vai manter um arredondamento de 0,25. De 0,50 a 0,74, vai manter o arredondamento de 0,50. De 0,75 a 0,99, vai arredondar para o próximo número inteiro. Vamos ver isso na prática para ficar mais fácil. Olha lá. Então, o aluno teve uma média anual somando a sua média do primeiro semestre mais a sua média do segundo semestre dividido por 2. Então, ele tirou no primeiro semestre 5,4 e no segundo semestre ele tirou 6,9. Deu 12,3 e aí ele dividiu isso por 2, certo? Deu 6,15. Como é feito o arredondamento disso? 6,15, lembra? As duas casas decimais vão até 0,24? Então, no caso aqui é 0,15. Sim, está antes, né? Está entre 0 e 0,24. Então, eu não arredondo para o próximo, eu volto ao inteiro. Então, seria média 6. Está aprovado? Sim, está aprovado, porque esse é o mínimo. Vamos ver o segundo caso. 5,8 mais 6,9 dividido por 2. Então, eu tenho aqui uma média, né, anual de 12,7 dividido por 2, que vai dar 6,35, tá? E aí, eu vou ter o arredondamento. Como vai ser esse arredondamento? De 0,25 a 0,49, ele mantém
o 0,25. Então, de 6,35, ele vai voltar para 6,25. Está aprovado? Sim, está aprovado. Mais um caso aqui, ó. Ele tirou no primeiro semestre 4,5, no segundo semestre 6,5, e dividindo isso por 2, deu 11 dividido por 2. Deu 5,50, né? Então, essa nota está entre 0,50 e 0,74 nas suas casas decimais. Ela mantém o 0,50. Então, a nota fica 5,50. E vai para a recuperação, porque não alcançou o 6, certo? Recuperação do final do ano agora, tá? Porque a gente está falando de média anual. No último caso, 6,4 no primeiro semestre, né? No primeiro semestre, 7,3 no segundo semestre, dividido por 2, então deu 13,7 dividido por 2, que dá 6,85. Estando as casas decimais entre 0,75 e 0,99, a gente tem o arredondamento para a próxima casa né, inteira. Então, de 6,85, ele vai arredondar para 7 e também está aprovado. Muito bem. Então, a gente chega na média final e, no caso, se for necessário, o aluno ficar abaixo de 6, né, na recuperação final. Então, a conta é simples, ó. No mínimo, 6 em cada semestre, para que se some e divide por 2. Então, 6 no primeiro, 6 no segundo, vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Esse é o mínimo, tá? Daí para mais. Se ele não alcançou os 6 no primeiro semestre, ele tem que pensar que no segundo, ele vai compensar o que faltou para esse 6, junto com o próximo 6 do segundo semestre. Tá? Então, ele tirou 5 no primeiro semestre, no próximo semestre, a média dele tem que ser, no mínimo, 7, porque é 1 ponto do primeiro semestre e mais os 6 pontos do segundo, certo? E aí, se soma e divide por 2. Agora, vamos pensar, né, que esse aluno teve aí na soma e na divisão uma média anual que seja maior ou igual a 6. Portanto, a sua média final, a finalização do ano mesmo, vai ser igual à sua média anual e ele estará aprovado, tá? Então, somando a média do primeiro mais a média do segundo semestre dividido por 2, se for maior ou igual a 6, a média final mesmo desse aluno vai ser a mesma média anual e ele estará aprovado. Agora, se a média anual, que é a soma do primeiro semestre com o segundo semestre dividido por 2, for menor do que 6, este aluno vai para a recuperação do final do ano, ok? Se a nota da sua recuperação final, né, for maior do que a média anual, que é igual ou maior do que 6, a média final desse aluno vai ser sempre no máximo 6 e ele estará aprovado. Então, é a mesma regra da recuperação lá do primeiro semestre, tá? Se esse aluno na recuperação tira uma nota muito boa, tirou 9, né? Somando com a sua média anual e daria mais do que 6 na sua média final, ele não vai ter mais do que 6. O máximo que ele terá é 6, porque todo aluno que vai para a recuperação, o máximo de média final ou pós-recuperação, né, no primeiro semestre, é 6, tá bom? Então, mas ainda assim, ele estará aprovado. Agora, se a nota da recuperação final dele for menor, né, do que a média anual, ou seja, menor do que 6, esse aluno vai para conselho de classe, tá? Então, se mesmo fazendo a recuperação final do ano, a média anual dele, que foi a soma do primeiro semestre mais o segundo semestre dividido por 2, com a recuperação final somando e dividindo por 2 também, ele não alcançou 6, então não tem mais recuperação, porque ele já fez a recuperação no final do ano. O último passo agora é ir para o conselho de classe. Vamos ver isso daqui na prática, tá? Então, a média final, ela pode ser somente a média anual, se for maior ou igual a 6, o aluno já estará aprovado. Ou, se ele tirar menos do que 6 na sua média anual, ele vai ter que fazer a recuperação final. Então, aí a gente soma a média anual dele mais a nota da recuperação final e divide por 2, tá? Então, a média final dele vai ser, por exemplo, vamos imaginar que ele tirou 4,5 na sua média anual, tá? Que lembrando aqui, a média anual é a soma a média do primeiro semestre, mais a média do segundo semestre dividido por 2, dá a média anual. Então, ele ficou com uma média anual de 4,5. E na nota da recuperação, esse aluno tirou 7, tá? Então, eu vou somar, que vai dar 11,5, dividido por 2, vai dar 5,75.
A regra do arredondamento também serve na recuperação, de 0,25 em 0,25, tá? Na recuperação do final do ano. Então, de 5,75, já que de 75 a 99 arredonda para o próximo, então olha só, hein? Raspando aí, esse aluno ficou com 6, que é o mínimo, e estará aprovado, ok? Porque arredondou. Agora, vamos ver um outro caso. Na média anual, esse aluno tirou 5,5, eu somei com a nota da recuperação final dele, que foi 5, e dividido por 2. Deu 10,5 dividido por 2, que dá 5,25. 5,25, lembra que entre 0,25 até 0,49, ele mantém a casa no 0,25, certo? Então, não vai ter arredondamento, vai ficar 5,25 mesmo, e esse aluno não alcançou o 6. O que vai acontecer com ele, então? Já que a média final não foi igual ou maior do que 6, ele vai para conselho de classe. O que é esse conselho de classe, pessoal? O conselho de classe é a reunião de todos os professores daquela turma, daquele aluno, que vão avaliar este aluno como um todo, tá certo? Então, todos os alunos que forem para o conselho de classe serão avaliados por todos os seus professores. E isso vai entrar o quê? Vai entrar o comprometimento deste aluno, as suas avaliações, as suas dificuldades, né? Os trabalhos que foram feitos, né, todas as notas que foram obtidas durante o ano, tá? E esses professores irão estar avaliando tudo isso para decidir, né, a quantidade de disciplinas também que ele ficou com nota abaixo de 6, também conta bastante isso. E aí, feita toda essa análise, os professores aí do conselho vão decidir se esse aluno será aprovado ou reprovado, tá? E este aluno poderá ter ou não vaga, tá? Isso, como é que vai saber? Ah, olha, se o aluno for aprovado, ok, passou de ano, a vida segue normalmente aí, né? No próximo ano ele vai para o ano seguinte, vem aqui e tal, e continua seus estudos. Ah, foi reprovado, e agora? O que fazer? Né? Como que eu sei disso? Depois que o conselho se reúne, tudo isso está no calendário do COTIL, tá? No site do COTIL vocês conseguem ver as datas do conselho e as datas que saem o resultado do conselho de classe. Todo ano sai, né, uma data específica, então tem que acompanhar o calendário acadêmico do COTIL para saber. Muito bem. Então, são 2 dias de conselho. Após isso, tem um tempinho aí para se gerar, né, todas essas demandas do conselho. E os resultados saem também no site do COTIL. Portanto, muita atenção para saber se o aluno que foi para conselho foi aprovado ou reprovado. Sairá o número do RA dos alunos no site do COTIL, ok? Então, saindo lá os RAs daqueles que foram aprovados e daqueles que foram reprovados, tá? Então, dos reprovados, quando você for olhar lá no site, você vai ver o RA. Ah, poxa, meu filho foi reprovado, minha filha foi reprovada. E agora o que fazer? Também no calendário acadêmico do COTIL existe uma data que normalmente é na primeira semana de janeiro, que você tem que se dirigir aí, familiar, na secretaria, para solicitar vaga, tá? Se o seu aluno for, se o seu filho ou filha for reprovado, tem que solicitar essa vaga, ver se é possível que ele seja matriculado novamente no colégio, tá? Então, tudo isso vocês vão verificar no site do COTIL, está aí o site. Não deixem de acompanhar, porque passado o tempo desse pedido de solicitação de vaga, não será mais possível fazer a matrícula dos alunos reprovados. Muita atenção, ok? Porque daí começam as matrículas dos alunos que passarem no vestibulinho. Então, é muitíssimo importante verificar se o aluno que foi para o conselho de classe foi aprovado ou reprovado. Caso tenha sido reprovado, olhar a data de solicitação de vaga e não perder este prazo, gente. Isso é muito importante, ok? Bom, e uma última questão é a reprovação automática. Existe isso? Sim, existe no caso de frequência. Toda frequência do aluno inferior a 75% ao ano, este aluno está automaticamente reprovado, tá? Então, o aluno tem direito, por lei, né, pela legislação de diretrizes e bases da educação nacional, a 25% de ausência. Se ele passar desta porcentagem durante o ano todo, ok? É uma soma da frequência anual.
ele estará automaticamente reprovado, tá? Ah, mas não foi questão dele faltar, tem atestado. Como é que funciona o atestado, gente? Atestado para compensar essas ausências, né? Tem que ser apresentado na secretaria o quanto antes, não pode esperar chegar no final do ano para apresentar esse atestado. Então, o aluno teve uma questão, né, de doença, e aí alguém da família já traz esse atestado na secretaria, já apresenta, já vê se for um caso que vai demorar muito tempo, né, para este aluno regressar, já conversa aqui com a pedagoga, né, já conversa aqui conosco, para que a gente possa ver com os professores que atividades, que questões vão ser dadas neste período, principalmente períodos longos, ok? Períodos curtos, assim que o aluno retornar, comunicar os professores, ver o que perdeu, né, correr atrás da matéria, de alguma avaliação que ele perdeu. Mas esses atestados, eles servem em que situações? Apenas em questões de doenças infecto-contagiosas, impedimento de locomoção, tá certo? Então, quando impede-se a mobilidade desse aluno, quando ele está internado, quando ele passa por cirurgia. Então, são questões que estão amparadas, né, para que esse aluno possa refazer avaliações que ele perca, para que ele tenha direito de receber, né, atividades, materiais pelo Google Classroom, né, que ele possa continuar aí, de certa forma, dentro da medida do possível, do que aconteceu, né, acompanhando as aulas, etc. Então, tudo isso tem que ser conversado, o familiar deve sim vir à escola, conversar com a coordenação, conversar com a pedagoga, para que a gente possa dar o andamento. Mas tem atestados que não vão retirar falta, tá? Que não vão abonar estas faltas. Portanto, muito cuidado, isso entra nos 25% do direito deste aluno. Então, eu fui numa consulta médica, não abona. Ele foi num dentista, não abona, né? Ele ficou ruim naquele dia especificamente ali e tal, né, teve algum problema em casa, não veio, também não conta. Então, assim, é bom que vocês organizem essas faltas, acompanhem lá no portal do aluno, né, a quantidade de porcentagens de faltas durante o ano, evite faltar, né, faltar somente com muita necessidade e saber que os atestados têm as suas particularidades para serem aceitos, para que não ultrapassem, né, esses 25% de ausência que é de direito pela legislação. Então, muito cuidado, muita atenção, tá certo? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido melhor todo esse sistema de notas, né, as médias, como é que soma primeiro semestre, segundo semestre, tira a média anual, depois a média final, né, como são as recuperações. Mas quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, me procurem a coordenação, estamos aqui à disposição. Até breve!